Existe um padrão na história que destruiu 3 superpotências globais nos últimos 500 anos. E agora, em 2025, os Estados Unidos estão seguindo exatamente esse mesmo padrão, etapa por etapa, decisão por decisão, quase como se estivéssemos lendo o mesmo roteiro que levou à catástrofe todas as vezes anteriores. Em 1590, a Espanha era o império mais rico da Terra, controlava metade do ouro e da prata do mundo. Seu exército dominava a Europa. Sua moeda era aceita em todos os lugares. Em 80 anos, estava falida, uma potência de segunda categoria que nunca se recuperou. Em 1914, a Grã-Bretanha governava o maior império da história humana. O sol nunca se punha sobre o território britânico. A libra esterlina era a moeda de reserva global. Em 40 anos, o império havia acabado. A moeda colapsou. Eles se tornaram o parceiro júnior dos Estados Unidos. Em 1991, a União Soviética era a outra superpotência. Armas nucleares, influência global, satélites cobrindo o planeta. Ela deixou de existir em 900 dias, não por guerra, mas por implosão econômica. 3 vezes, 3 superpotências, 3 colapsos completos, todos seguindo exatamente a mesma sequência. E aqui está o que deveria te assustar. Os Estados Unidos já completaram 5 das 7 etapas. Não estamos nos aproximando do padrão. Estamos profundamente dentro dele. Esta é a história de como os impérios morrem, porque eles sempre acham que são diferentes e porque a matemática diz que os Estados Unidos são os próximos. E isso está acontecendo mais rápido do que qualquer um quer admitir. Antes de passarmos pelo padrão, você precisa entender como é, de fato, o colapso imperial. Não nos livros didáticos, mas na prática. O que significa quando uma superpotência morre. O colapso imperial não começa com invasão ou derrota militar. Ele começa com exaustão econômica. O império se estende além da sua capacidade de se sustentar. Bases militares em 150 países. Guerras em múltiplas frentes. Promessas que não pode cumprir, dívidas que não pode pagar. No início, o declínio é invisível. A moeda ainda funciona. O exército ainda vence batalhas. O governo ainda faz promessas. Mas sob a superfície, a fundação está rachando. Os recursos são mal alocados. A capacidade produtiva diminui. As pessoas mais talentosas vão embora. E então vem a aceleração. Aliados começam a se proteger. Inimigos testam limites. Parceiros comerciais buscam alternativas. O status de moeda de reserva se desgasta. E de repente, as vantagens que te tornaram poderoso se transformam em vulnerabilidades. A sua moeda, antes desejada por todos, volta em massa para casa. O seu exército espalhado pelo mundo se torna insustentável. As promessas que antes eram garantidas pela força viram palavras vazias. Isso não é teoria. Foi exatamente o que aconteceu com a Espanha, a Grã-Bretanha e a União Soviética. E aconteceu porque elas tomaram exatamente as mesmas decisões que a América está tomando agora. Acreditaram que seu poder era permanente, se estenderam demais militarmente, desvalorizaram suas moedas e se recusaram a aceitar a realidade até que o colapso já estivesse em andamento. Vamos ver como isso aconteceu 3 vezes, exatamente da mesma forma. Vamos começar com o primeiro império global, a Espanha, entre os séculos 16 e 17. Depois que Cristóvão Colombo descobriu as Américas em 1492, a Espanha se tornou a primeira verdadeira potência mundial. Conquistou os impérios Azteca e Inca e assumiu o controle das minas de ouro e prata mais ricas já descobertas. Por volta de 1550, navios espanhóis traziam para casa 200 toneladas de prata por ano. Em 1600, esse número ultrapassava 400 toneladas por ano. A Espanha controlava a oferta de dinheiro da Europa. O real espanhol era a moeda de reserva global. Todo mundo queria a prata espanhola. E é aqui que o padrão começa. Um país que controla o dinheiro do mundo e acredita que isso o torna invencível. O rei Filipe II, que governou de 1556 a 1598, tinha mais dinheiro do que qualquer monarca da história e gastou tudo com o império. Estágio 1. A sobreextensão militar. A Espanha lutou guerras em todos os lugares ao mesmo tempo, contra o Império Otomano no Mediterrâneo, contra a França e Itália, contra rebeldes protestantes nos Países Baixos, contra a Marinha da Inglaterra, além de guerras nas Filipinas e nas Américas. Em 1580,
A Espanha tinha compromissos militares em 4 continentes. O custo era assustador. Metade da receita espanhola ia para o exército. E ainda assim, não era suficiente. Estágio 2. A desvalorização da moeda. A coroa espanhola não conseguia pagar suas contas apenas com impostos. Então, fez o que todo império em decadência faz. Desvalorizou a moeda. Começaram a misturar cobre nas moedas de prata. Uma moeda que deveria ser de prata pura passou a ter 50% de cobre, depois 75% de cobre. O valor nominal permanecia o mesmo, mas o valor real despencava. Em 1600, as moedas espanholas de prata quase não continham prata. Os comerciantes pararam de aceitá-las pelo valor oficial. A inflação explodiu. Estágio 3. A espiral da dívida. A Espanha passou a pedir dinheiro emprestado constantemente, de banqueiros italianos, alemães, de qualquer um que aceitasse emprestar. Em 1557, com menos de 20 anos do reinado de Filipe, a Espanha declarou falência, deu calote nas dívidas, reestruturou tudo e continuou tomando empréstimos. Declarou falência novamente em 1560, depois em 1575 e outra vez em 1596. 4 falências em 40 anos. Todas as vezes prometeram reformas, todas as vezes voltaram imediatamente a gastar e se endividar. Estágio 4. Perda da capacidade produtiva. Aqui está o que muita gente não entende sobre o colapso da Espanha. Eles tinham todo o ouro e a prata do mundo, e isso os destruiu. Quando você tem dinheiro ilimitado, para de produzir. Por que cultivar alimentos se você pode importar? Por que construir navios se pode comprá-los? Por que inovar se basta gastar? A nobreza espanhola considerava qualquer trabalho produtivo algo inferior. Como resultado, a indústria entrou em declínio e a agricultura estagnou. Toda a riqueza foi usada para importar bens de outros países. O ouro e a prata que vinham das Américas saíam imediatamente para pagar vinhos franceses, sedas italianas e produtos holandeses. A Espanha virou apenas um canal de passagem. A riqueza passava por ela, mas não ficava. Em 1600, a Espanha praticamente não produzia nada. Dependia totalmente de importações e completamente da prata para pagar tudo. E quando as minas de prata começaram a se esgotar e a produção caiu, todo o sistema entrou em colapso. Estágio 5. Decadência social. Com a economia em colapso, o crime explodiu. Mendigos tomaram as ruas de Madrid. Cidadãos produtivos emigraram. As mentes mais brilhantes foram para a França, a Inglaterra e os Países Baixos. Os países que estavam construindo, criando e crescendo avançaram. A Espanha ficou para trás, com burocratas, soldados e padres. Ninguém estava criando riqueza, todos apenas a consumiam. Em 1640, a Espanha perdeu Portugal. Em 1650, perdeu os Países Baixos, seu território mais rico. E em 1700, o Império Espanhol já era apenas uma casca, ainda grande no papel, mas economicamente morto. Em menos de um século, passou de superpotência mundial a potência secundária e nunca se recuperou. Hoje a Espanha é um país europeu regional, agradável, culto, porém irrelevante no cenário global. Os descendentes dos conquistadores viraram uma atração turística. É assim que se parece o colapso de um império. Avancemos 300 anos. Agora é a Grã-Bretanha no século XX, o império onde o sol nunca se punha. No auge, a Grã-Bretanha controlava 25% da superfície terrestre do mundo e governava 400 milhões de súditos. A libra esterlina era a moeda de reserva global. Todo grande contrato comercial era denominado em libras. Todo banco central mantinha títulos britânicos. Londres era o centro financeiro do mundo. E assim como a Espanha 300 anos antes, eles acreditavam que isso era permanente, mas já estavam seguindo o mesmo padrão. Estágio 1. A sobreextensão militar. Por volta de 1900, a Grã-Bretanha tinha compromissos militares em toda parte. Índia, África, Oriente Médio, China, Pacífico e Caribe. Precisava defender territórios em 6 continentes. O custo era enorme. Quando a Primeira Guerra Mundial começou, em 1914, a Grã-Bretanha enfrentou uma escolha: permanecer neutra e deixar a Europa se destruir ou entrar na guerra e quebrar o império para vencer. Eles escolheram lutar. A Primeira Guerra Mundial custou à Grã-Bretanha mais de 40 bilhões de dólares, o equivalente a 1 trilhão de dólares em valores atuais. Eles tomaram empréstimos de todos, principalmente dos Estados Unidos. Em 1918, a Grã-Bretanha devia bilhões à América. O credor havia se tornado o devedor. Eles venceram a guerra e mantiveram o império. Acreditaram que poderiam se reconstruir, mas estavam errados. Estágio 2. A desvalorização da moeda. A libra esterlina deveria ser lastreada em ouro, mas a guerra esgotou as reservas de ouro britânicas. Eles enviaram ouro para a América para pagar
armas, alimentos e suprimentos. Em 1920, as reservas de ouro da Grã-Bretanha eram metade do que eram em 1914. Ainda assim, tentaram manter o valor da libra. Retornaram ao padrão ouro à taxa do pré-guerra em 1925. O problema era que a libra estava supervalorizada. As exportações britânicas ficaram caras demais. A indústria entrou em declínio, o desemprego aumentou e o governo teve de manter juros altos para defender a moeda. Isso destruiu a economia doméstica. Em 1931, não conseguiram mais sustentar o sistema. A Grã-Bretanha abandonou o padrão ouro. A libra perdeu 25% do seu valor da noite para o dia. Estágio 3. A espiral da dívida. A Grã-Bretanha nunca se recuperou das dívidas da Primeira Guerra Mundial e então começou a Segunda Guerra Mundial, mais 120 bilhões de dólares em custos, mais empréstimos dos Estados Unidos. Em 1945, a Grã-Bretanha devia aos Estados Unidos e ao Canadá mais de 30 bilhões de dólares, mais do que todo o PIB britânico. A guerra foi vencida, mas o império estava acabado. Eles não conseguiam mais defendê-lo, não podiam mais pagar por ele, não conseguiam mais mantê-lo. Estágio 4. A perda do império. Em 1947, a Grã-Bretanha abriu mão da Índia, a joia da coroa e a principal fonte de riqueza, por 200 anos, que se foi. Ao longo dos 20 anos seguintes, eles perderam tudo: África, Oriente Médio, Sudeste Asiático e Caribe. Em 1970, o Império Britânico existia apenas nos livros de história. Estágio 5. O colapso da moeda. A libra continuou caindo. Em 1940, uma libra valia 4 dólares e 3 centavos. Em 1950, 2 dólares e 80 centavos. Em 1970, e 2 dólares e 40 centavos. Em 1982, libras valiam 30 dólares e hoje esse valor caiu para 27 dólares. A moeda de reserva global tornou-se apenas uma moeda regional. A Grã-Bretanha tentou manter um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, armas nucleares e uma relação especial com os Estados Unidos. Mas todos conheciam a verdade. Eles eram uma potência do passado, um museu do que um dia foi grandioso. O império havia acabado e nunca voltou. Agora vamos olhar o exemplo mais recente, a União Soviética, que governou de 1945 a 1991. Após a Segunda Guerra Mundial, a URSS emergiu como uma superpotência. Possuía armas nucleares, controle militar massivo sobre a Europa Oriental, satélites no espaço e acreditava ser o futuro. Acreditava que o comunismo enterraria o capitalismo e que o modelo soviético dominaria o mundo. Por 45 anos, competiu com os Estados Unidos, igualou-se militarmente, construiu mais tanques, mais mísseis e mais tropas, mas por baixo da superfície, a economia estava morrendo. Estágio 1. A sobreextensão militar. A União Soviética gastava entre 15% e 20% do PIB com os militares, o triplo do que os Estados Unidos gastavam. Precisava acompanhar a tecnologia americana, o alcance americano e as alianças americanas. Estavam no Afeganistão, sustentavam Cuba, apoiavam Síria, Vietnã, Coreia do Norte, Angola e Etiópia. Onde quer que os Estados Unidos tivessem influência, precisavam reagir. O custo era insustentável. Estágio 2. A estagnação econômica. A economia soviética parou de crescer na década de 1970. A receita do petróleo os manteve à tona, mas nada mais funcionava. As fábricas produziam sucata, as fazendas fracassavam, a tecnologia ficou décadas atrasada. Na década de 1980, a União Soviética estava importando grãos. Um país com algumas das melhores terras agrícolas do planeta não conseguia alimentar sua própria população. Por quê? Porque o planejamento central não funciona, porque a inovação morre sob controle, porque ninguém produz quando não há incentivo. Estágio 3. O colapso da moeda. O rublo nunca foi uma moeda de verdade. Não podia ser trocado internacionalmente. Nem mesmo os cidadãos soviéticos confiavam nele. Usavam dólares sempre que conseguiam. O governo precisava comprar bens estrangeiros com ouro e petróleo, porque ninguém queria rublos. Em 1985, os preços do petróleo caíram. As reservas de ouro soviéticas estavam se esgotando. O dinheiro de verdade estava acabando. Estágio 4. A perda do império. Em 1989, o Muro de Berlim caiu. A Europa Oriental foi embora. Polônia, Hungria, Tchecoslováquia, Romênia e Alemanha Oriental desapareceram em um único ano. Os estados satélites, que davam profundidade estratégica à União Soviética, sumiram. O governo soviético não conseguiu impedir isso. Estava falido. Estágio
5. O colapso completo. Em 26 de dezembro de 1991, a União Soviética deixou de existir. Foram 900 dias desde a queda do Muro de Berlim até a dissolução completa. Não houve guerra, não houve invasão, apenas uma implosão econômica. Os militares não podiam mais ser pagos. O governo não conseguia funcionar. O rublo tornou-se inútil. Uma superpotência com 30 mil armas nucleares entrou em colapso por causa de uma falha econômica interna. O padrão se repetiu mais uma vez: sobreextensão, falha da moeda, endividamento, perda do império e, por fim, colapso. E aqui está o que deveria tirar o seu sono. Os Estados Unidos estão seguindo exatamente o mesmo padrão, estágio por estágio. Deixe-me mostrar como. Estágio 1. A sobreextensão militar. Os Estados Unidos possuem mais de 750 bases militares em 80 países. Têm tropas em 150 países. Estão comprometidos em defender a Europa por meio da Organização do Tratado do Atlântico Norte, defender o Japão, a Coreia do Sul, as Filipinas, combater no Oriente Médio, conter a China e conter a Rússia. O orçamento militar é de 850 bilhões de dólares por ano, mais do que os 10 países seguintes juntos. Mas os equipamentos estão envelhecendo, o recrutamento está em queda e os Estados Unidos têm compromissos que não conseguem cumprir. Se a China invadir Taiwan, se a Rússia avançar sobre território da OTAN, se o Irã fechar o Golfo Pérsico, os Estados Unidos não conseguem responder a tudo ao mesmo tempo. Os Estados Unidos estão sobrecarregados, assim como a Espanha, assim como a Grã-Bretanha, assim como a URSS. Estágio 2. A desvalorização da moeda. Em 1971, Nixon fechou a janela do ouro. O dólar tornou-se uma moeda fiduciária pura. Desde o ano 2000, a oferta de dinheiro aumentou 400%. Desde 2020, os Estados Unidos imprimiram mais de 6 trilhões de dólares. O dólar perdeu 98% do seu poder de compra desde 1971. Os Estados Unidos não estão misturando cobre em moedas de prata. Estão simplesmente imprimindo papel sem limite. O mecanismo é diferente, mas o resultado é o mesmo. Estágio 3. A espiral da dívida. Os Estados Unidos devem 36 trilhões de dólares. Isso equivale a 120% do PIB. Somente os pagamentos de juros estão se aproximando de 1 trilhão de dólares por ano. O país já gasta mais com juros do que com defesa. A economia opera com déficits todos os anos. Em 2024, o déficit foi de 1 trilhão e 800 bilhões de dólares, mesmo com a economia crescendo. Em tempos de paz, o país toma empréstimos para pagar juros de dívidas anteriores. Essa é a definição de uma espiral da dívida. A Espanha deu calote 4 vezes. A Grã-Bretanha tomou empréstimos até entrar em colapso. A União Soviética ficou sem dinheiro. A América está no mesmo caminho. Estágio 4. A perda da capacidade produtiva. A América já não fabrica coisas. Ela projeta, financia e consome, mas não produz. Sua base industrial foi desmontada e transferida para a China, o México e o Vietnã. Os Estados Unidos importam 800 bilhões de dólares a mais do que exportam todos os anos. Dependem de cadeias de suprimento estrangeiras para tudo: medicamentos, eletrônicos, aço e até componentes militares. Assim como a Espanha se tornou dependente de importações enquanto a prata saía do país, os Estados Unidos se tornaram dependentes de importações enquanto os dólares saem. Estágio 5. Decadência social. A confiança nas instituições está no nível mais baixo da história. O crime está aumentando. A população em situação de rua está explodindo. As overdoses de drogas matam 100 mil americanos por ano. Os melhores e mais brilhantes estão indo embora ou desistindo. As taxas de fertilidade estão despencando. A disfunção política é total. Os americanos não conseguem concordar em nada, não conseguem consertar nada, não conseguem construir nada. Os sinais de decadência estão em toda a parte. Mas todos fingem que está tudo bem. Não está tudo bem. Os Estados Unidos estão no estágio 5 de 7. A União Soviética chegou ao estágio 5 antes do colapso total. A Grã-Bretanha também. A Espanha durou mais, mas o padrão foi o mesmo. Ainda não chegamos ao fim, mas estamos profundamente dentro da sequência. Estágio 6. A perda do status de moeda de reserva. É quando os aliados começam a se diversificar, quando o comércio passa a usar outras moedas, quando o dólar volta em massa para casa, porque ninguém mais precisa mantê-lo. Já estamos vendo os primeiros sinais. Os países do BRICS estão desenvolvendo alternativas. Os bancos centrais estão comprando ouro. A China e a Rússia estão negociando em yuan e rublos. A Arábia Saudita está aceitando o yuan pelo petróleo. As rachaduras estão se formando. Estágio 7. O colapso total. Não é um declínio gradual, é uma implosão repentina. A União Soviética passou de superpotência a inexistente em 900 dias. A Grã-Bretanha perdeu o império em 20 anos. A
Espanha levou mais tempo, mas o resultado foi o mesmo. Quando a moeda de reserva falha, quando a dívida se torna impossível, quando o exército não pode mais ser financiado, o sistema não entra em declínio de forma elegante. Ele colapsa, rápido e brutalmente. E todos que achavam que isso não poderia acontecer aqui, aprendem a mesma lição que todo império aprende. Pode acontecer e acontece. 3 impérios seguiram esse padrão: Espanha, Grã-Bretanha e União Soviética. Cada um acreditava ser excepcional, cada um achava que era diferente, cada um achava que as regras não se aplicavam a ele. E todos estavam errados, todas as vezes. O padrão não se importa com o excepcionalismo. O padrão é matemático. Você não pode gastar além dos seus meios para sempre. Você não pode manter um império sem capacidade produtiva. Você não pode desvalorizar sua moeda sem consequências. Você não pode evitar os estágios 6 e 7 depois de completar do 1 ao 5. A sequência está definida. A única pergunta é quando. Talvez a América tenha 10 anos, talvez 5, talvez menos. Mas o padrão diz que o colapso está chegando. E quando ele vier, não será lento. Será repentino. Se este vídeo abriu seus olhos, inscreva.